Olá, bom dia. No Imóvel Class TV de hoje nós vamos falar sobre compras de imóveis pela internet. É possível mobiliar toda a sua casa de forma online. Qual a diferença entre as voltagens 110 e 220? A gente esclarece para você. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Nos últimos anos, a venda de produtos online aumentou muito. É possível até mesmo mobiliar toda a sua casa usando a internet. A internet já se consolidou como um canal de consumo. Afinal, por ali você não precisa pagar aluguel, não precisa pagar pelos funcionários que vão estar te atendendo ali pessoalmente. Então, geralmente, os preços na internet tendem a ser um pouco mais baratos do que aquele que você vai encontrar nas lojas físicas. Claro que é preciso tomar muito cuidado e fazer sempre a sua pesquisa. Bom, mas existem algumas estratégias para você conseguir um desconto ou pelo menos comprar aquele produto no menor preço possível de mercado. E é isso que a gente vai ensinar agora, algumas dicas, alguns macetes. Bom, primeiro você tem que fazer uma pesquisa nos sites de sua confiança. Sites de vendas, tem vários por aí no Brasil. Então você vai lá, digita, procura no site, digita os produtos que você quer. Vamos então usar um exemplo. Digamos que você queira comprar aqueles suportes para a parede, para colocar a TV na parede. Então você faz uma busca, eu encontrei aqui no site um suporte por R$ 94,90. Daí você pode selecionar o texto exato do nome desse suporte e colocar num site de buscas ou num site de comparação de preços. E aí, veja só o que acontece. O mesmo suporte aparece na mesma empresa com um preço um pouco inferior, por R$ 89,90. Você pode clicar ali, vai abrir uma nova página, mesma empresa, mesmo produto, só que um pouquinho mais barato. O que dá a entender? Que algumas empresas usam um preço mais baixo para anunciar, para colocar nos sites de comparação de preços, justamente para pegar aquele consumidor atento que está fazendo a comparação. Então uma dica é, depois que você escolheu o produto, jogue ele num site de comparação de preços, que você pode ter uma boa surpresa e baratear na mesma empresa que você quer comprar. Ou, claro, você vai ali também descobrir que tem outras empresas com preços melhores. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Eu estou procurando uma máquina de lavar e secar, e os preços aqui no site de comparação mostram que a mesma máquina varia de R$ 1.998 até R$ 2.339. Ou seja, mais de R$ 300 de diferença, é só você procurar bem. É importante também, na hora de você fechar o negócio, levar em conta o preço do frete. Tem alguns sites que não cobram frete. E isso pode fazer diferença no preço total. Então avalie o custo final, não só o custo do produto, mas de repente você pode ter um produto um pouco mais caro no site, mas o frete é grátis. E aí pode compensar. Do mesmo modo que você conversa com os amigos para contratar um serviço de algum profissional ou em alguma loja, o mesmo vale para a internet. Vale a pena você pesquisar, colocar o nome da loja no site de busca e encontrar algumas reclamações. Tem algum site que é bem conhecido, que é o reclameaqui.com.br, o pessoal coloca lá suas reclamações, as empresas dão as respostas, as empresas estão mais preocupadas também em responder a esses consumidores. Agora é bom você também não levar tudo ao pé da letra, né? Se tem alguma reclamação, você já não compra. Tem que avaliar, é um fator de risco, né? Porque afinal, em tese, quase todas as empresas têm um pouco de reclamação e vai ter algum consumidor indignado em algum momento. Então não exclua diretamente, faça uma avaliação, faça uma ponderação e aí sim, não compre daquelas que você realmente sentir que não pode confiar. Eu trouxe agora um telefone viva voz para a mesa para dar a última dica da nossa reportagem. Depois que você escolheu o seu produto, ainda existe um último recurso para conseguir um desconto. Você pode ligar para o televendas do próprio site, porque às vezes os profissionais que trabalham nas vendas por telefone têm uma margem extra que podem te dar de desconto. Então eu vou fazer um exemplo. Vou pegar aqui um armário aéreo de 4 portas que custa à vista no site R$ 349. E eu vou ligar para a empresa, para o televendas, para ver se eles conseguem dar algum desconto a mais. Aí sim eu fecho o negócio com eles. Resolvi ligar para vocês porque
Não sei se vocês conseguem oferecer um preço um pouco melhor ou se é o melhor preço do site, como é que funciona? Esse aqui daria para fazer 342, que considerando o preço deles e o frete até ficaria o mesmo valor, né? Ele comportaria o mesmo preço da concorrente, daí produto e frete incluído. Aí se for numa compra acima de 3 peças, não do mesmo item, 3 produtos, né? Então o aéreo 330. Então, se eu comprar o aéreo e mais 2 itens, eu consigo baixar ele para 330. Consegue baixar ele para 330, isso. Legal. E isso eu só consigo através de vocês, porque o site não tem esse desconto isso, através automático. de televendas. Como eu disse, alguns produtos a gente tem uma margem maior e outras não. É que eu consegui só no aéreo, né? A linha de eletrodomésticos também a gente não consegue tanto desconto, mas só aqui no aéreo, considerando que o senhor já ganha o frete daí, né? Porque dá um desconto de R$29 só aqui. Tá, então, ó, vocês viram que o produto que custava no site R$374, se eu fosse pagar à vista pelo site, eu pagaria R$349 e comprando pelo Televendas ele baixou para 330 se fosse casado com outros 2 produtos. E ela estava disposta, claro, na hora de fechar o negócio, a gente deu para perceber, dar mais um pouco de desconto, né? Ou seja, vale a pena tentar essa negociação. É mais uma opção para você economizar na hora de vestir a sua casa. Uma profissão que cresce a passos largos aqui no Brasil, cujo trabalho faz parte do dia a dia de todos os consumidores e que com a ascensão da classe C, inclusive, começa a ampliar ainda mais o seu público. É o design, o tema da nossa entrevista deste sábado. Conosco, Adriana Silva, arquiteta urbanista, professora da Universidade Fevale nos cursos de Tecnologia em Design de Interiores e bacharelado em Arquitetura e Urbanismo. Tudo bem? Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Começo lhe perguntando um pouquinho da profissão de designer. É uma profissão reconhecida, mas não regulamentada. Portanto, não há exigência de diploma. Isso mesmo, não há exigência de diploma, mas muitos profissionais têm buscado esse diploma a nível universitário através dos cursos de tecnologia, que é um dos cursos que eu leciono atualmente na Universidade Fevale. Na Universidade Fevale, que é diferente dos cursos de bacharelado, é mais curto. É um curso que tem um período de duração menor comparado a outros cursos. Por exemplo, os cursos em bacharelado, hoje a arquitetura, que é outro curso no qual eu leciono, é um curso de 10 semestres, um curso de 5 anos de duração. E o curso em design de interiores, o tecnólogo em design de interiores, ele é um curso que tem 2 anos e meio de duração, um total de 5 semestres, metade do tempo, então. A procura por esse tipo de curso aumentou bastante, né? Sim, aumentou bastante nos últimos anos, justamente por essa busca pela formação profissional, né? Inclusive, o próprio design de interiores já tem a Associação Brasileira de Design de Interiores, a ABD, que é direcionada para os profissionais de design de interiores. Então, uma categoria que já começa a se organizar, tem uma preocupação maior com a formação desse profissional. As universidades também já têm uma formação preocupada com esse profissional. Então, muitas universidades já estão oferecendo esse curso na região. E qual é a diferença, por exemplo, de uma pessoa que é formada em tecnologia de design de interiores para uma que é formada em arquitetura? O que tem de diferente nesses cursos? A pessoa fica apta a quê quando ela se forma em técnico de design de interiores? Bom, o arquiteto que opta por trabalhar com interiores, ele vai ser um arquiteto que vai trabalhar então com arquitetura de interiores e ele pode trabalhar com os espaços internamente, podendo trabalhar com questão estrutural, com demolição de paredes, construção de paredes. O tecnólogo, ele vai trabalhar com a ambientação desse espaço. Ele não pode trabalhar com a parte estrutural, ele não tem essa aptidão para trabalhar com essa construção de novas alvenarias ou demolição de alvenarias existentes. Ele pode trabalhar com construção de paredes leves, de estruturas leves, com materiais que não exijam a interferência na estrutura da edificação, da construção. Agora, a gente está falando de design de interiores, que é uma profissão que vem crescendo tanto que fez com que as universidades criassem um curso específico para isso. Isso.
mas tem o design, né, professora, que é um mercado muito amplo. O que envolve o design? O design é um mercado mais amplo, não envolve só o design de interiores em si, mas envolve o design gráfico, o design de produto, o design de mobiliário especificamente. A Universidade Fevale, inclusive, tem um curso de design, que é um curso separadamente do design de interiores, são 2 cursos independentes. E o curso de design, então, ele forma esse profissional que trabalha o design especificamente. O profissional pode escolher qual ramo ele vai seguir e, a partir daí, trabalhar um único segmento. E aí é um curso a pessoa sai com formação acadêmica de bacharelado em design, isso? É um curso maior, mais longo? É um curso mais longo, é um curso que tem uma duração maior, não é um curso tecnólogo. E, bom, as pessoas, hoje em dia a gente convive com design em tudo, né? Em tudo. As pessoas não se dão conta, né, professora? Na verdade, as pessoas não se dão conta, mas o design, ele abrange a vida, o dia a dia, porque se a gente pensar no automóvel que tu compras, por trás disso teve um profissional de design que criou, que desenhou aquele automóvel. Tu não vai só contratar o design para trabalhar dentro da tua residência, mas também tu pode contratar um design para trabalhar em vários segmentos. Hoje, além, como eu falei, como eu citei, além do design de mobiliário, design gráfico, também o design de interiores, ele atua em outros segmentos que não só o residencial. Muitas pessoas entendem o design de interiores apenas o profissional que vai trabalhar dentro de espaços residenciais, mas esse profissional ele vai poder trabalhar em espaços comerciais, vai poder trabalhar inclusive a questão cenográfica, espaços de cenografia, espaços temporários de exposições, feiras, eventos. Esse profissional, ele sai já com uma formação que permite optar por outros segmentos de trabalho. E as empresas já se deram conta da diferença entre contratar um profissional com a formação ou não? No caso, por exemplo, de feiras, de cenários... Com certeza, as empresas maiores, principalmente empresas que atuam em segmentos mais consolidados, já têm percebido a diferença de profissionais que já têm uma formação acadêmica. Shopping center, hoje o shopping center exige um profissional que acompanhe a execução. O próprio lojista, quando vai implantar uma nova loja, ele precisa ter um profissional acompanhando por exigência do shopping. E o shopping permite que seja tanto um arquiteto quanto um designer, dependendo, na verdade, do que vai ser proposto para aquele novo espaço. Então, alguns segmentos já, além de darem conta da importância, já exigem o profissional, né? E as feiras também. O próprio comerciante, a pessoa que vai expor seu produto numa feira, ele precisa de um profissional que entenda qual é o produto e que possa criar um espaço destinado àquele produto. Hoje estamos conversando aqui no Imóvel Class TV com a Adriana Silva, arquiteta, urbanista e professora da Universidade Fevale. O tema da nossa entrevista é a profissão de designer. A gente faz um rápido intervalo e já volta para continuar essa entrevista com ela. A Band acompanha você na estação mais quente do ano. Verão Band Sesc 2014. A melhor cobertura direto da capital das praias. Programas, reportagens e boletins ao vivo na programação direto da Casa da Band em Tramandaí. E mais, o movimento nas estradas, a previsão do tempo e muita prestação de serviço. Verão com informação é na tela da Band. Oferecimento Sicredi, soluções em seguros que cooperam com a sua vida. Manlec, verão numa boa e pagamento em 120 dias. Apoio Cultural Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Apoio Prefeitura de Tramandaí, a capital das praias. Mais próxima, mais você. É a Protear embelezando, protegendo e valorizando mais um patrimônio. O edifício Domus Personalité em Porto Alegre. Dispense a baixa qualidade das imitações. Protear é marca original, com garantia de 5 anos. Ligue 3598-1488. Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. A ideia da Confraria da Madeira é que a gente traga um espaço para exatamente confraternizar, mas ensinar a marcenaria como hobby.
Ou seja, a gente traz todas as técnicas, ensina as pessoas essas técnicas para que elas, na sequência, possam desenvolver os seus próprios projetos no tempo deles, da forma como eles acharem, de uma forma extremamente prática, ou seja, desde o primeiro dia ela é prática, e aí a pessoa aprende a marcenaria e depois ela vai trazer o próprio projeto para estar executando aqui. A gente montou alguns módulos, um curso básico, né, onde eu tenho 3 peças, e essas 3 peças a pessoa vem e vai executar essa peça na velocidade dela. Então ela vem, executa um banquinho, depois um apoio de canto e uma mesa triangular, na frequência que ela determinar, ou seja, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 5 vezes por semana, quantas vezes ela achar que ela consegue estar fazendo isso, tá? E à medida que ela vai executando essa peça, terminou, ela vai levando as suas próprias peças, ou seja, isso fica a peça para ele. Ela vem só com a preocupação de começar a aprender e leva a peça de volta para casa. Depois ela vai para o avançado, que aí vai mexer com MDF, que é hoje o que o pessoal normalmente usa para móveis em casa, aprende a fazer porta, gaveta, e aí no final, de fato, ela pode executar tanto com a madeira maciça em si, ou com MDF, ou até um misto dos dois. Depois é colocar criatividade, trazer para cá e se divertir com o pessoal aqui, que é o que eles fazem. Eu sempre quis trabalhar com madeira, trabalhar no escritório, então tinha a marcenaria para mim como um hobby, mas tinha vontade de trabalhar com madeira. Quando eu vim para Porto Alegre, eu encontrei a Confraria da Madeira. Foi a única que tem uma estrutura e um suporte para você aprender. Então aqui eles ensinam a marcenaria como um hobby, mas eu não trouxe para mim como um hobby, né? Eu trouxe como aprendizado para iniciar na profissão. Eu gosto muito de vir aqui, o ambiente é super descontraído, a gente faz brincadeira, a gente ri, é muito bom. E a gente encontrar um bom marceneiro é muito difícil, muito difícil. E eu gosto de trabalhar com as mãos. Agora que eu estou aposentada, eu estou aproveitando para fazer tudo que eu nunca pude fazer quando eu trabalhava. Já tenho o plano do qual vai ser o meu trabalho livre. Vai ser uma mesa que eu vou fazer para o meu filho. E então daí eu escolho o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, sempre orientada, é claro, porque eu ainda não sou uma boa marceneira. Uma mesa de jantar que levanta, encosta na parede e ela vai ter uma moldura. Quando levanta, está na parede, é uma moldura e no meio vai ter um espelho. E a moldura quando baixa é as pernas da mesa. Então eu achei muito bem bolado. E é isso aí, né? Tendo vontade de fazer, a gente vai orientando e a pessoa vai pegando, e depois a criatividade também de cada um, né? Não tem nem dúvida. A pessoa vai desenvolvendo de acordo com a sua criatividade, vai montando coisas que no caso ela falou, né? Cada um, com certeza que veio aqui, sempre sai assim contente, vai fazer projetos, um outro projeto, vai criar um outro projeto porque o filho pediu, que a irmã pediu, que a mãe pediu, é bem bacana isso aí. Para quem quer fazer por hobby, uma maravilha porque tem toda a estrutura, tem todas as máquinas, tem todo o apoio dos mestres marceneiros que têm um conhecimento enorme. O atendimento que eles dão para a gente, a atenção é sensacional, não tenho o que falar, realmente é fantástico. A nossa entrevista deste sábado é sobre a profissão de designer. Nós conversamos com a professora Adriana Silva, da Universidade Fevale. Professora, já falamos um pouquinho da formação dos designers e designers de interiores. Eu queria saber como é que vocês perceberam no mundo acadêmico o crescimento desse mercado e o potencial desse mercado de design de interiores. Bom, a própria ascensão da classe C já determinou um grande aumento pela procura de profissionais que trabalhavam com a parte interna dos ambientes. E a partir de então, não mais só o profissional formado em arquitetura, que trabalha com arquitetura de interiores, passou a ter espaço no mercado, mas também os profissionais que trabalham somente com essa parte de interiores, designers de interiores. Justamente essa ascensão, esse aumento da procura, o aquecimento do mercado, levou a universidade a entender a importância de se criar um curso que direcionasse especificamente para esse segmento.
é uma profissão nova, é um curso novo. O curso é recente, né? Isso, o curso da Fevale é um curso que tem 2 anos e meio. Ele está formando agora, nesse mês, a primeira turma de tecnólogos em design de interiores. Quer dizer, então se percebeu que havia esse mercado em potencial. Isso na prática está ocorrendo? Quer dizer, o design de interiores deixou de ser um artigo de muito luxo, digamos assim, para poucas pessoas? Com certeza. Democratizou, hoje, democratizou. Muito mais pessoas têm acesso hoje à contratação de um profissional para projetar o seu espaço interno, para trabalhar a sua residência, o seu apartamento, justamente em função dessa ascensão da classe C brasileira. E vocês percebem isso, por exemplo, em lojas de móveis, essas lojas de móveis projetados, né? A gente vê que houve uma diversificação, inclusive do padrão e do valor, né, desse trabalho. Né? Hoje o mercado oferece diversas opções para o cliente que busca um produto ou para o próprio designer que precisa oferecer um produto diferenciado para o seu cliente, porque na verdade o profissional ele não tem um padrão só de cliente, ele trabalha clientes de diversos padrões e esse profissional ele precisa buscar um produto que atenda a todos os seus clientes. Então as lojas de planejado são uma opção muito boa para quem procura um produto muitas vezes com design, mas com preço um pouco mais acessível. E aí, claro, a gente tem diversas opções e depende do profissional saber fazer a melhor escolha para o seu cliente, porque ele pode inclusive buscar numa marcenaria, num móvel sob medida também, um produto mais em conta, através de novos materiais. E aí também começa a entrar a questão dos materiais sustentáveis, que a gente tinha até então o estigma de que esse material é um material muito mais caro, difícil de ser adquirido pelo cliente, e hoje a gente tem produtos que podem ser acessíveis com preço mais em conta, que pode se trabalhar em várias classes sociais, inserir um produto de design e um produto ecologicamente correto. Agora, o cliente, por mais simples que ele possa ser, ele já percebe a diferença, né, entre uma mesa quadrada e uma mesa com algum detalhe de design, né? As pessoas estão se acostumando a ter o design mais presente nas suas vidas, e isso faz com que o próprio cliente consiga identificar, já como tu falaste, a diferença entre um produto de design e um produto comum. O Brasil tem um certo nome, um certo know-how nisso, cresceu nos últimos anos. A gente tem como referência internacional os irmãos Campana, né? Isso, nós temos como nossa maior referência em termos de produtos de design os irmãos Campanas. Nós temos vários outros designers brasileiros desenvolvendo produtos bons, produtos de qualidade, e isso faz com que o próprio profissional possa buscar produtos nacionais, produtos de design que atendam o seu cliente. Então a gente cresceu bastante também nessa parte de criação de produtos de design. Nós temos diversas opções hoje no mercado. A própria origem do nome, da palavra design, leva à questão da criatividade. Mas só a criatividade acho que não resolve nada na vida, né, professora? Não. O que a senhora diria, assim, para a gente encerrar essa nossa conversa, para alguém que está interessado nessa profissão? O que é fundamental? O que uma pessoa precisa ter para seguir neste ramo? Bom, primeiramente ter interesse, né, por trabalhar com a parte interna de ambientes residenciais, ambientes comerciais, como eu citei anteriormente, outros ramos de trabalho, né? Claro, precisa ter um dom, precisa ter uma criatividade, e assim para qualquer outro curso que você vai cursar, precisa ter uma identificação mais próxima e precisa gostar de trabalhar com pessoas, lidar com clientes, com fornecedores, fazer toda essa integração, porque na verdade o profissional ele vai trabalhar com diversas pessoas, integrando para poder finalizar, completar e entregar um ambiente pronto para o seu cliente final, seja ele para uma residência, para um espaço de shopping, como eu citei anteriormente, um escritório, um stand, enfim, um evento, enfim, qualquer segmento. Tá certo, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Essa foi a Adriana Silva, arquiteta urbanista, professora da Universidade Fevale. Nós conversamos hoje sobre a profissão de designer. Agora a gente vai a um rápido intervalo, mas antes você fica com as informações do Minuto Cresci. Durante o verão, nós temos a nossa tradicional Operação Veraneio, né, onde o nosso grupo de fiscais, né, num total de 12, voltam uma atenção especial para o litoral norte, litoral sul, as regiões típicas de turismo de verão. Os fiscais, eles fazem tanto visitas aos estabelecimentos imobiliários, né, onde por vezes ocorre de pessoas sem credenciamento exercerem a atividade de forma ilegal, como também
uma situação particular até no município de Torres, que o exercício ilegal se dá com atacadores de rua, que são aquelas pessoas que ficam com a plaquinha, com uma faixa propondo locação de imóveis, e muitos desses imóveis são de terceiros, não possuindo credenciamentos e redundando num perigo para o turista que chega, porque loca um imóvel sem ter nenhuma garantia. O melhor caminho para ter uma internet rápida não é pegadinha nem oferta escondida, é simplesmente o melhor preço. Na Sim, você tem 5 mega por muito menos que todo mundo. Ganha um modem Wi-Fi grátis e pode navegar rápido, ver filmes, jogar online, acessar e-mail e encontrar seus amigos. Muito mais por muito menos. Apenas R$ 34,90 sem oferta casada. Ligue agora e assine. Internet pelo melhor preço. É Sim. Amigos do meu Rio Grande Verde e Amarelo, domingo 8h30 eu te convido para fazermos juntos o programa mais gaúcho da televisão brasileira. Programa Valmir Martins, o melhor da música gaúcha. Sua hora do mate nas manhãs de domingo. Então tu já sabe, meu compadre, domingo 8h30 prepara um mate tupetudo, convida a mulher e as crianças e vem com a gente. Ataca as águas, Salvador! Imóvel Class. Oferecimento Cresci RS, 50 anos em defesa do corretor de imóveis e da sociedade. $110 ou 220, qual a diferença entre as duas voltagens? Qual é a mais econômica, qual a mais segura? O Imóvel Class TV esclarece para você alguns mitos e verdades sobre esse assunto. O Brasil é o único país que tem bivolt, né? Aliás, ela tem muito mais extensões do que 127 e 220. Conforme as pessoas foram vindo ao Brasil, né? Muitos vieram com colonização europeia, outros compraram equipamentos americanos, e essa diferença de europeu para o americano é que deu essa diferença. Por quê? Porque o europeu utiliza 220 volts e o americano utiliza 127 volts. Mesmo que Porto Alegre seja ainda 127, a grande maioria do estado do Rio Grande do Sul utiliza a tensão 220 volts. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos tensões padronizadas em 127 e 220 volts, ou nas regiões do interior 220 e 380 volts. Algumas regiões em São Paulo têm uma tensão de 110 volts. Então isso ficou, né, digamos, uma cultura de que tem o 110. Não há diferença nenhuma entre gasto entre 127 e 220 volts. O que nós temos sim, inicialmente, é uma infraestrutura mais cara para ser implementada em 127 volts. Por quê? Porque em 127 volts, como a gente vai ver no experimento, a corrente é maior. Então, dessa maneira, como a corrente é maior, eu tenho que ter condutores de maior bitola, eletrodutos maiores, proteções mais robustas, né, com maior capacidade de abertura. Nós temos uma lâmpada em 220 volts, né, como vocês podem verificar lá no equipamento, e ele tem uma corrente em torno de 0,45 amperes. Tá? Agora, nós passamos para esse outro experimento, que é em 127 volts, nós temos uma tensão de 127, só que a corrente ela fica em torno de 0,87 amperes. O choque, naturalmente, em 220 volts, a corrente elétrica vai ter mais força para passar pelo indivíduo. Tá? Mas, na verdade, o que nós devemos preocupar do choque é a corrente elétrica. Realmente, a corrente elétrica passando pelo nosso corpo é que vai, digamos, mostrar a gravidade daquele choque elétrico. Tá? Mas, na verdade, a tensão sim. Quanto maior a tensão, mais força vai ter aquela corrente para passar através do nosso corpo. Quando você vai utilizar um transformador, por exemplo, né? Vamos levar a geladeira de Porto Alegre para a praia. Então, nós temos uma tensão 127 e vamos passar para 220. Naturalmente que a tensão não é condizente com o equipamento. Então, muitas pessoas utilizam um transformador que ele vai pegar a tensão de 220 volts da praia e entregar 127 volts para a geladeira.
Nesse caso, procure um eletricista da sua confiança, alguém que tenha bons conhecimentos técnicos, para dimensionar de maneira adequada o transformador conforme a potência da geladeira ou do eletrodoméstico que você quer utilizar o transformador. O programa de hoje fica por aqui. Tenham todos um ótimo final de semana. A gente se vê no sábado que vem.